Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com o Corretor. Hoje comigo, o meu parceiro, um dia desse cliente, Cliente. né? E agora está aqui para conversar um pouco com a gente, trazer um pouco aí sobre a expertise dele, Dr. Luiz Blas. Luiz, muito bem-vindo, obrigado aí pela tua presença, pelo teu tempo. Obrigado, Fabiano. Obrigado pelo convite. Estou estreando aqui, nunca fiz um podcast, Então então fica espero não tranquilo. fazer nenhuma besteira. Fica tranquilo que a estreia a gente está estreando junto, fica É, né? sossegado, vamos aprendendo junto. Luiz, quando a gente conversou, eu perguntei de você sobre a tua especialidade justamente para a gente atrelar o mercado imobiliário, Sim. né? E aí eu lembro que você falou uma coisa que juro que para mim trava a minha língua, cara, que é proteção, Planejamento e proteção olha patrimonial. aí, planejamento e proteção patrimonial. Tu já fala rápido, né? E aí a gente tem como trazer isso para explicar para o público em geral, né? O que isso tem a ver com o mercado imobiliário. Vamos lá, eu gosto de começar esse papo, né, falando do porquê que a gente tem que fazer, porquê que nós devemos pensar em planejamento, em proteção patrimonial. É, E para isso a gente tem que voltar um pouco, né, porque para a gente chegar na necessidade de fazer esse planejamento, a gente precisa saber o que acontece se a gente não fizer o planejamento. A gente tem que partir entendi. daí, É, né? Então, o que acontece se a gente não fizer o planejamento? Muitas pessoas já sabem, já até passaram por essa situação, mas muitas outras pessoas não sabem, inclusive os empresários. Eu já tive reuniões que o empresário não sabia, e eu estou falando aqui do inventário, é. né? Hoje, a regra, né, o que é um inventário? É o procedimento. Eu vou fugir aqui do juridiquês, Por favor. porque o juridiquês fica para as petições e para a Certo, sala de certo. aula, então eu prefiro ser muito mais assertivo, Sim, muito sim. mais com uma linguagem mais acessível, né? Perfeito. É isso, essa é a Então, o ideia. que é o inventário? É o procedimento para você transferir o seu patrimônio para os seus herdeiros. É É. basicamente isso, tá? Você pode fazer doação, você pode comprar no nome já do seu filho, algumas pessoas, muitas pessoas fazem isso, mas se você não fizer nada disso, quando você falecer, quando alguém falece e deixou patrimônio, deixou bens ou deixou dívidas, né? Uhum. A gente precisa fazer um procedimento de inventário para que os herdeiros, né, para os filhos, A para a esposa. esposa ou para o marido Uhum. que, Ouviu? que ficou vivo, receber esse patrimônio, É. né? E por que isso tem a ver com o imóvel, né? Já fazendo um link direto. Ora, se você adquiriu um pai de família, comprou um apartamento, Uhum. né? Comprou só no nome dele e casou depois, teve filho. Quando ele falecer, né? E essa é a única certeza que nós temos na vida, é que a gente não vai estar aqui para sempre. Isso. Um dia ela chega, Alguns né? vão mais cedo, outros vão mais tarde, né? E quando esse pai falece, é preciso que esse apartamento seja transmitido para os filhos e para a esposa. Correto. E para fazer isso, você tem que necessariamente abrir um procedimento de Inventário. inventário. Se não, você, se você não abrir esse inventário, o que acontece? Ele vai continuar no nome da pessoa Do falecida falecido. e você não consegue. Se você precisar vender, você não vai conseguir. Ou se você conseguir, que muitas pessoas, inclusive, também fazem isso, né? A gente não pode fingir que isso não acontece. Vai ser um preço ali, e normalmente são terrenos mais afastados, glebas de terras no interior do estado, né? Certo. As pessoas vão fazer negócio, só que com valor lá embaixo. Por quê? Porque aquele terreno não está regularizado, aquele imóvel não está regularizado. Então vai ser o famoso contrato de compra e venda entre eu, que sou herdeiro, para a pessoa que quer comprar e que aceite comprar nessas Isso. condições. E aí, E aí a eu vou gente já vender sabe, né? Você que está abaixo, né? no mercado. Sim, Tem o deságio aí de quê? claro, cara. 30%, Sim, 40% se aí. você não tiver documentado em vida, você já perde valor, né? Se você tiver a questão do inventário aí, a pessoa que vai comprar, se ela tiver conhecimento, ela vai saber que vai precisar investir muito mais para regularizar aquilo. Ainda mais se ela quiser fazer uma empresa Pronto. naquele terreno, naquele prédio, enfim, aí a dor de cabeça, por assim dizer, vai ser maior para Aham. ela, né? E aí um dos grandes gargalos do inventário, Fabiano, como eu falei, muitas pessoas nem sabem que é necessário fazer Precisa isso, que fazer, né? precisa fazer, Uhum. e as que sabem não têm ideia do custo disso Tempo. e de tempo, né? E muitas vezes é muito comum, tá? Muito comum mesmo. Os herdeiros têm que se desfazer de algum imóvel, né? Ele pede Sim. autorização judicial, né, para o juiz. Ó, juiz,
eu não tenho dinheiro para pagar o inventário. E eu sei que eu preciso fazer. Certo. Eu não tenho esse dinheiro, o juiz me autoriza a vender? Autorizo. E aí, de novo, você vai vender com uma certa pressa, porque você precisa finalizar o processo de Preciso do inventário. dinheiro. E aí tem deságio de novo. Você vai perder o quê? Sendo otimista 10% para uma venda rápida? Sim. Né? Bem otimista. Bem otimista. Bem otimista, A gente pode falar com segurança o quê? Uns 20? 20 a 30% para 20 a vender 30%. abaixo do valor de mercado, né? Se você precisa fazer o Sim, dinheiro. sim, Né? sim. Então, assim, a pessoa, a família não sabia qual era o custo, quando teve ciência não tinha dinheiro para pagar, o patrimônio que ela ia receber, ela teve que vender Certo. para Tem custear. que se desfazer. Teve que se desfazer do patrimônio que ia receber para custear. E aí, falando dos custos do inventário, os mais pesados, imposto sobre herança. E a gente já vai falar um pouco mais sobre ele, Certo. porque a gente já vai ter mudança por conta Da reforma. da reforma Uhum. tributária. Certo. Custas cartorários, né? Os Sim. emolumentos. Hoje em dia, se você tem um patrimônio aí de 2 milhões de reais, que não é uma pessoa rica, você sabe Sim, disso? sim, sim. Não é uma pessoa rica. Se você tem um patrimônio de 2 milhões de reais, objeto de um inventário, só de escritura pública no cartório você vai pagar 15 mil reais, arredondando. Só a escritura. Só a escritura. Certo. Né? E o custo com advogado, tá? Porque, de novo, um outro detalhe que nem todos sabem, né? Você pode abrir um inventário. Tem advogado? Não. Você pode abrir um inventário no cartório, Certo. né? Que a gente chama de inventário extrajudicial, ou o inventário judicial. Certo. Né? Independentemente da forma, necessariamente um advogado vai ter que assinar, ainda que seja no cartório, ainda que todos os herdeiros estejam de acordo com a partilha daquele patrimônio, o advogado precisa assinar a escritura, tá? E o advogado não vai fazer isso de graça. Sim. Né? A Então, profissão- assim, inclusive, ó, eu vou, do modo geral, acho que praticamente todos os estados, né, a gente tem uma tabela de honorários da Ordem dos Advogados, né? Todo estado tem a sua tabela. Certo. Mas basicamente todas estabelece ali um percentual de até 6% do valor do patrimônio. Certo. Então, assim, 2 milhões. só façam as faça a contas, né? matemática, né? Façam as contas. Eu sou péssimo com... É. Eu tenho que ter uma calculadora do lado, né? Mas olha só, tudo bem, 6%, você não vai cobrar. Quando é um inventário extrajudicial... É a regra, mas não significa que tem as exceções, É né? o norte ali. É o É o parâmetro norte. ali. Então, assim, quando o inventário extrajudicial, teoricamente ele vai ser mais fácil, porque os herdeiros já estão Tudo de acordo, concordes, né? né? Não vai ter disputa, então vai ser um negócio ali mais Tranquilo. mais rápido também. É. Então, digamos que o advogado cobre 3% ou 2%, né? Só para ele assinar, Só para ele no caso, assinar, né? Sim, né? sim. Ele, claro que ele vai pegar a É a escritura, responsabilidade dele, né? vai conferir, ver se está Sim, certinho, né? E vai assinar no final, porque a lei Obriga. determina isso, né? Sendo extremamente honesto contigo, Fabiano, o escritório ganha dinheiro com isso. Sim. Mas eu acho completamente desnecessário. Mas é que a lei pede, né? Não tem como A gente fugir, lei né? determina, e eu não vou colocar minha assinatura num inventário sem ler. Né? Sim, Porque, claro. eventualmente, se isso for contestado, se houver alguma nulidade, meu nome está ali no meio, né? Então, pega até mal para a minha concorrência. Né? Pô, o escritório do Luiz assinou um inventário completamente equivocado. Perfeito. Né? Só para dar uma recapitulada nesse início aí. Então, faz parte da proteção patrimonial as pessoas que têm bens imóveis, no caso, já em vida providenciar tudo isso. Porque o que acontece? Eu estou te perguntando isso. Geralmente, no meu mercado, as pessoas vão fazer inventário após o falecimento. É isso. Certo? Então, é só após o falecimento? Ou não, eu estou vivo, eu já quero me precaver. Tem essa possibilidade para quando eu vier a falecer, os meus familiares, os meus herdeiros já terem menos trabalho, por assim dizer? Vamos lá, um inventário necessariamente ele é instaurado após o falecimento. Certo. Não existe inventário antes da pessoa falecer, né? antecipado. Né? E como é que a gente consegue mitigar isso? Né? Como é que eu faço para que o meu patrimônio
não precise passar pelo inventário. A gente trabalha um planejamento patrimonial. E o planejamento patrimonial, muita gente fala em holding familiar, né? É um tema, né? É um assunto que está muito em voga hoje em dia. Holding familiar, Sim. holding familiar. Muitas famílias procuram falar, né? Procuram na internet o que é Saber holding como é que é, o familiar. que é. Numa conversa ali de amigos, uma pessoa fala, não, eu estou fazendo uma holding familiar. Mas eu gosto sempre de deixar muito claro, Fabiano, para os meus clientes, para as pessoas que nós atendemos no escritório, que holding familiar é uma ferramenta de planejamento. Certo. Mas ela não é a única ferramenta. Não é a única forma. Não é a única forma de se fazer. Uhum. A doação em vida é uma forma de planejamento. Certo. Seguro de vida é uma forma de planejamento. Até deixar o patrimônio para ser inventariado lá na frente, dependendo da situação, pode ser uma estratégia, é uma ferramenta de planejamento. Testamento é uma ferramenta de planejamento, né? A gente só ouve o testamento em filme, né? Em Só houve novela, né? testamento em filme, mas engraçado, porque o número de testamentos feitos no Brasil aumentou Que a bom. partir de 2020, Tem pouco tempo, 3 anos. por conta da pandemia. As pessoas ficaram com Foi medo. um comportamento Sim. acelerado aí pela Tanto pandemia. os números de inventário cresceram, por motivos óbvios, Certo. né? E a procura por testamento foi assim, teve um crescimento exponencial. Sim. Porque as pessoas começaram a se preocupar, porque, olha, Fabiano, pandemia é um evento que a gente via só em exemplos de livros Sim. jurídicos. Não era Não era uma coisa, real, um né? evento palpável pra gente. Nós Sim. nunca passamos por isso, né? E tomamos um baita susto. De repente a gente estava no meio De dela, né? repente, as pessoas se tocaram que a vida tá por um fio a qualquer momento. Na Literalmente. verdade, e isso é uma realidade, tá? Nós brasileiros, e eu me incluo nessa, Uhum. nós temos dificuldade de falar abertamente sobre morte, falar Sim. sobre patrimônio. E é um contrassenso, porque é a única certeza, Que a de gente novo, tem, né? que nós temos na nossa vida Um dia a gente é que vai a gente partir. não sabe quanto tempo vai ficar por aqui. E literalmente não sabe o dia de amanhã, Não né? sabe. Então, Não sabe o dia de sim. hoje. É. A gente não sabe o Sim. que vai acontecer aqui quando sair A gente tem A gente toda tá gravando aqui agora, pode estar o maior tempestade, a gente não sabe. Sim. Lá fora, né? Então, a partir da pandemia, o número de testamento cresceu absurdamente, né? E, com ele, a procura de outras ferramentas de planejamento. É por isso que, hoje em dia, holding familiar está sendo muito procurada para fins de planejamento patrimonial. Por quê? Como é que funciona, né? Dando só uma pincelada. Isso, que é um né? negócio É. grande, né? Sendo aqui extremamente simplista. Sim. Né? A gente pode até marcar uma outra Claro, conversa. já ia te falar que era uma um outra assunto conversa pra para a gente esmiuçar isso expandir aqui. aí. Mas, basicamente, é uma empresa onde você coloca todo o patrimônio Certo. dentro dela. Um CNPJ que eu vou Não, criar. CNPJ, uma Tá. empresa limitada. Certo. Colocou o patrimônio dentro dessa empresa, você faz a doação das cotas dessa empresa para os teus herdeiros e você sai da empresa. Né? Claro que essa operação tem custos, é óbvio que você vai recolher imposto dentro desse planejamento, dentro dessa holding familiar, Certo. só que tudo de forma antecipada, de forma controlada e de forma planejada. Você sabe quanto isso vai custar. É planejado mesmo. É planejado mesmo. Essa é a função dela, né? A gente não faz nada, olha, para você ter. Como é que o meu escritório trabalha o planejamento? Recebemos o cliente, temos uma conversa inicial de como funciona, quais Explicar, de são as fato. bases, né? Uhum. Quais são eu gosto muito de falar quais são é um tripé, né, que a gente trabalha no planejamento. A sucessão em vida, para evitar o inventário. Certo. A proteção patrimonial, para evitar que o patrimônio seja dividido com a nora, com o genro, numa eventual separação. E, querendo ou não, uma economia tributária, uma eficiência tributária. Então, com a Road você consegue Nós sanar trabalhamos não só esse com a Road, tripé. com qualquer tipo de planejamento. Ah, Nós tá. trabalhamos com esse O tripé. foco é desse tripé. É. Questão tributária. Quais são os outros dois? Perdão. Tributária, proteção Certo. e sucessão em vida para evitar
o inventário. Ou seja, eu não preciso ter o inventário nesse caso, se eu já tiver com essa... Assim, ele não vai evitar 100%, porque alguma coisa eventualmente vai ficar de fora. O carro. Às vezes o carro normalmente não vai valer a pena colocar na hold. Conta bancária. Então são detalhes ali que eventualmente vão ser objeto De um inventário. de um inventário. É. Né? E aí, voltando aqui pro que eu queria falar, do imposto. Né? Dentro do inventário, nós pagamos necessariamente o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Alguns estados falam ITD, outros ITCD, é um imposto Mas é a mesma estadual. coisa. Mas é o mesmo fato gerador. Né? Certo. Ele vai incidir em causa-morte, né? No falecimento de alguém, ou na doação, quando você está doando um patrimônio para uma outra pessoa. Mesmo em vida, no caso. Mesmo né? em vida. Certo. Tá? É imposto estadual e cada estado regula a sua alíquota, a sua base de cálculo, suas isenções. Aqui no estado do Amazonas, nós temos a menor alíquota do Brasil hoje. Nossa alíquota de TCMD... Não espalhe. Nossa alíquota de TCMD é fixa em 2%. Não adianta nem eu falar baixo, olha, no mundo do planejamento patrimonial, o nosso estado é conhecido como o paraíso fiscal do planejamento patrimonial. Por quê? É possível, claro que com uma estratégia mais arrojada, dá um pouco mais de trabalho, mas é possível você fazer a holding aqui no Amazonas de uma família que mora no Rio Grande do Sul. E é muito comum isso, na verdade. A gente estava conversando aqui antes, você tá falando que você tá atraindo muito cliente, né? Por incrível que pareça, lá do Sul, né? Isso. Do país, né? Tem muito a ver com essa questão tributária. Sim, né? Porque assim, e aí entrando em detalhes aqui, sem cansar, né? Claro, sem não, cansar. relaxa, não tem... A gente, dentro do inventário, vai ter que recolher um imposto, não tem jeito. Tem as faixas de isenção, é claro, mas vai recolher um imposto de 2% sobre o patrimônio que está sendo transferido para os herdeiros. Tá? Primeira dificuldade é 2% sobre o valor de mercado do patrimônio, não é sobre o valor declarado no imposto de renda. Ainda tem essa importante detalhe. Esse pequeno detalhe que faz uma diferença gigantesca. Toda a diferença. Sim. Porque a gente sabe, Fabiano, e é muito comum, não há nada de ilegal nisso, né? Sim. Mas é muito comum que você tenha um imóvel, um apartamento que esteja declarado no imposto de renda por R$500 mil. Ele vale mais. Mas a gente sabe que vale 1 milhão, 1,5 milhão, né? É comum, natural. Mas, para efeito de cálculo do ITCMD, ele vai nesse valor maior. Ele vai no valor de mercado. E às vezes a Secretaria de Fazenda avança nisso. Ela cobra além do valor de mercado. É inexplicável, Sim, na verdade. Teoricamente, a gente já está cobrando em cima do valor maior, né? Exato. E ainda vem mais uma pequena... Isso aconteceu na minha família, tá? Antes de eu trabalhar com o planejamento patrimonial, isso aconteceu com a minha família. A Secretaria de Fazenda avaliou um terreno nosso. Números hipotéticos aqui. Sim. Digamos que ele valia no mercado 250 mil. Certo. A Cefaz avalia uns 700. Quase 3 vezes o valor. E cobra em cima disso. Os 700. Você pode impugnar? Pode. Você pode recorrer? Pode. Você pode... brigar. Não, brigar lá. Judicialmente? Pode. Mas olha o tempo e o dinheiro que você já gastou. Às vezes essa briga toda não vale a pena. Né? Às vezes não vai valer a pena e às vezes você não tem fôlego financeiro para travar essa batalha. Sim. É mais negócio respirar fundo e... às vezes vale mais a pena. Né? Resolver. Nesse caso da minha família, nós, de novo, questão estratégica, resolvemos pagar. E estamos pensando em pleitear judicialmente essa diferença. Ressarcir esse valor para ressarcir, porque é um absurdo. Aí a minha opinião particular aqui é um absurdo. Mas né? Mas aí a gente já... aí entra nas nossas
como a gente brinca no nosso papo de boteco, né? Porque aí a gente vai discordar de tanta coisa que tem, né? E você que é da área, a gente que vê cada situação, cobranças, né? É muito comum quando a gente vai trazendo essas regrinhas, quando a gente vai gerar um cliente que está comprando imóvel por financiamento bancário, ele vai, ou até mesmo à vista, ele vai ter que pagar o ITBI, né? Sim. E aí, quando a gente Em vê regra, sim. isso, não, aí a gente vai ver a taxa que ele vai pagar em cima do valor que a prefeitura coloca. O valor de mercado também geralmente tende a ser cobrado assim, 2, 3 vezes mais do que o valor de mercado. Isso aí. E aí, coincidentemente, né, o ITBI também é 2%. Sim. E tu vai pagar de escritura o quê? Mais 2 também? Fica dobrado, né? Na verdade, já tem nos últimos 3 anos aqui em Manaus, está em 1,8%. Para ser bem preciso, 1,8%, nem chega a 2%. Mas aí, mesmo assim, você está vendendo um imóvel que o mercado está pagando 500 mil, aí chega lá para calcular, a prefeitura diz que é 800 mil, que é 900 mil. E a gente está vendo isso agora com IPTU, né? Só fazendo um parêntese aqui. Sim. Né? Isso tá dando a maior dor de cabeça. Não sei se tu tiveste... Eu tenho muita reclamação, tu experimentou isso na tua casa. Não, ainda não Lá tinha. não subiu? Ainda não tinha dado esse... a questão desse ano de valor, sim, foi geral. Todo mundo pegou essa pancada, né? E aí a nosso questionamento como cidadão é por quê, né? O que mudou? E assim, aconteceu nada. eu tava até discutindo isso. Eu até entendo, porque a gente sabe, e é uma realidade, tá, Fabiano? Eu acho que você vai concordar comigo. O valor que a prefeitura usa, eu não estou advogando a favor da prefeitura, não, é a minha opinião. O valor que a prefeitura usa como base para cálculo do IPTU, ele está defasado. Certo. Tá? Ele precisa ser atualizado? Eu concordo que ele precisa ser atualizado. Só que é preciso que a população primeira seja cientificada dessa necessidade, do porquê fazer. Preferencialmente com uma certa antecedência, claro, né? Pra gente já se preparar. Claro. E que esse aumento seja gradual, né? Também. Para você chegar lá onde seria o adequado, né? Eu essa visão, penso dessa forma. Eu não discordo. Eu vou só acrescentar. Eu acho que nenhum cidadão reclamaria em pagar se a gente visse contrapartida. Pronto. Né? Teve um reajuste, tá alto devido às situações, beleza. Mas a gente tem contrapartida. Aí tá tudo certo. Mas a gente não tem. Aí isso é que mais, né, que é mais isso que irrita, que chateia, que deixa, revolta, que faz gente, não vou pagar. Tem um monte de cliente, cara, quando eu vou vender imóvel, que o cara tá com dívida ativa lá, ele quer vender imóvel, não pode, tem que regularizar IPTU, né? Isso é uma dor de cabeça. E aí a pessoa acha que tá economizando, que tá chateada, ela tem razão, tá chateada, mas aí a dor de cabeça, como você falou, que vai ter é gigante, né? Não vale a pena. Tem que a gente tem que engolir o choro e trabalhar para melhorar de uma maneira geral, né? E aí o brasileiro não desiste nunca, né? Então a gente paga e reclama e segue em frente porque não dá para ficar parado. Eu lembro uma vez que eu fui visitar um cliente e aí ele tinha 11 carnês de IPTU assim na mesa dele. Ele falou ali, Fabiano, o problemão que eu tô tendo aí, eu até brinquei com ele, um dia eu quero ter seu problema. Né? Esse patrimônio aí, esse problema eu quero ter, fique tranquilo. Aí ele riu assim, mas aí é um mal necessário, né? Mas eu acho que a dor maior da gente, quando a gente pensa nisso, é isso, a gente não vê contrapartida. Não vê retorno. Aí se a gente visse retorno desse dinheiro, beleza, a gente podia até achar ruim, mas ia ser uma coisa de reclamar e segue a vida. Hoje não, a gente tem um aumento injustificado, teoricamente, e a gente não vê nada de melhoria e a gente acaba chateando, mas vamos voltar para cá pra gente não se perder, que senão a gente bate papo, mas é isso aí, mas a gente vai batendo papo mesmo. Coincidentemente, segunda-feira, eu atendi uma cliente e a gente conversando, que é no nosso papel aí, guardadas as proporções, é igual, a gente conhecer o cliente, de gerar confiança, a gente estava falando sobre isso, né? Até a gente vai envolver documentos, então a pessoa precisa conhecer a gente para confiar, que vai entregar um imposto de renda e tudo mais, né? E aí a gente conversando, ela tá num processo de inventário. E o caso dela, Luiz, acho que ela vai ver depois desse episódio, ela vai te contratar. Eu vou te indicar para ela. Vou te indicar para ela, fique tranquilo. Ela já tá há 4 anos num processo de inventário, sendo ela a única herdeira. É normal, pela tua experiência, algo de errado não está certo? Como é que é isso? Pode acontecer. Não é uma regra só que assim, pode ser que ela não tenha recursos para pagar os impostos. Eu não sei se é o caso. Pode ser que algum imóvel,
né? Eu não tenho ideia. Pode ser que algum imóvel que ela vai receber como herança tem algum tipo de restrição, não tá Regular, documentado. certo. Tem uma série de fatores, Que pode né? estar Que deixando pode esse estar tempo atrapalhando, tão... Entendi. Mas, olha, a gente tem um inventário, Fabiano, no escritório, que é mais velho que eu, Tem tá? mais anos de vida do que tu? Tem mais anos de vida que eu. Sério, cara? Quem assinou a petição inicial do inventário é, foi um advogado que foi desembargador pelo Quinto Constitucional e já se Certo. aposentou. Caramba, então eu não vou nem querer mais que a cliente veja esse E o episódio. pior, é um imóvel só. Caramba, é pior mesmo. Pelo tempo que tá É aí. um imóvel só. Então, para você ver a dificuldade. E eu falo, tudo bem, esse caso é um extremo, Deve ter normalmente demora, várias... mas não demora isso Não, tudo. e deve ter várias anuâncias aí pra ter esse tempo todo, Foi né? a quantidade de herdeiros que foram nascendo, outros foram falecendo e não se conseguia resolver. O processo tramita numa comarca do interior, coisa que também já dificulta, Certo. né? Naturalmente é mais lento, né? Naturalmente já é mais lento, porque assim, eu até entendo o lado do juiz também, Fabiano, porque assim, eu estou advogando aqui nesse processo, eu quero que o juiz dê Resolva, prioridade né? no meu processo Sim, aqui. mas ele Só que tem... ele tem um acervo de 3.000 processos Que tá na frente do teu, né? que está na frente, né? Então, às vezes, não é nem questão. A gente sabe que o Poder Judiciário é lento, Sim, sim. que os servidores, alguns servidores, acabam pegando a fama, que não querem trabalhar. Sim. Isso é uma crítica comum, né? É um senso Mas que a gente é tem, um né? senso que nós temos. Isso tem mudado, é Tá verdade. melhorando, Tem né? mudado, está melhorando. Só que o acervo é cada vez maior. Não para de entrar processo, Não né? para de entrar processo, Sim. né? Não para de entrar. As pessoas elas se veem tolhidas por alguma situação no dia a dia, se veem injustiçada por alguma tentativa de partilha que não respeitaria os interesses dela, não respeitaria a herança legítima e ela não vai ficar calada, ela vai atrás do Poder Judiciário para resolver o problema dela, Uhum. né? E isso é um problema, né? De novo, o inventário eventualmente vai cair no Poder Judiciário, porque eventualmente ele vai ter que ser feito na Justiça, a gente não vai conseguir resolver no cartório. E aí, de novo, entra naquela máxima. A família tem fôlego para levar um processo de Desse. inventário durante 5, 6, 7 anos, 10 anos. Troma- E os imóveis ficam parados, né? Sim, não pode ser vendido, Não não pode pode ser ser No vendido. máximo, ele vai ser alugado ali naquele período, né? No máximo, né? E com grandíssimas essas E com aluguel ressalvas. sendo depositado em juízo porque o Sim, juiz determinou. pode ser, né? Aí gerou uma curiosidade agora. Tu estava fazendo essa pergunta e aí a resposta é negativa. A família não tem fôlego financeiro para dar sequência no inventário. O que ele pode fazer? Nós podemos pensar, temos que avaliar, né? Se a família é de baixa renda, a gente consegue, nós temos mecanismos para isso, Certo. para pleitear ou uma justiça gratuita, né? Se for um processo judicial, ou Uhum. a dispensa de recolhimento de custas no cartório. Inclusive, nós temos um caso desses no escritório hoje, né? Eu acho importante, nem todos os escritórios fazem, mas é uma coisa minha. Eu Que acho vocês bacana fazem? ter ali uma porcentagem de processos pro bono, Legal, tá? legal. Muito bom Então, saber. nós temos isso. Temos um caso desse no escritório que não temos resposta ainda, mas nós estamos pleiteando. Essas isenções. A gente precisa de uns documentos no cartório de imóveis. A gente sabe que o cartório de imóveis A gente está não é passando. barato, E não é né? rápido, né? E não é A gente rápido está e passando por esse normalmente processo aí, né? ele está ali para arrecadar. Sim. Ele tem que ganhar o dinheiro, ele está prestando serviço, né? Uhum. Então, nós estamos pleiteando nisso, tá? A gente tem mecanismo para essas famílias, para Então essas pessoas de tem baixa renda. essa Só que assim, ela possibilidade. vai ter que se encaixar em alguns parâmetros e a gente vai ter que convencer ou o juiz ou o tabelião. É. Não é uma coisa simples, mas há a Não, possibilidade. tem a possibilidade, Tá. né? Mas, olha, não conseguir, o juiz indeferiu, o jeito vai ter que ser. Vamos alienar
parte do patrimônio, tem que vender um carro, porque o inventário ele não finaliza se você não recolher o imposto. O Não tem como. ITCMD. ITCMD. A Uhum. não ser que você se classifique como isento. Né? É. Mas aí é É outra outra história. Tá. Né? E aí, pegando o gancho, Fabiano, e mantendo a nossa pauta aqui para a gente não se perder, você falou que o nosso problema, e é mesmo, nós não vemos contrapartida dos impostos que nós pagamos. Certo. Né? E olhando aqui no foco do ITCMD, do Imposto sobre Herança, eu te disse que nós vamos ter novidades Na questão com da a reforma. reforma tributária. Né? Ela não está valendo ainda, mas já foi aprovada na Câmara. Uhum. Ela vai é Vai uma ca- outra batalha agora no vai- Senado Federal. Vai caminhar Mas- junto aí Mas com a... provavelmente ela vai ser... Para 2032, se não me falha a memória, né? É uma mudança progressiva. Progressiva, né? né? Certo. E por que eu estou falando em contrapartida, Fabiano? O ITCMD é um imposto e muitas pessoas, de novo, desconhecem, não sabem que tem imposto Sim. no inventário. E por conta disso, a própria administração pública relegava ele, não dava muita importância. Coisa que vai mudar agora. Tá? Não dava muita importância. Né? Então, durante muito tempo, não se mexeu Nesse imposto. nesse imposto. Né? A gente tem hoje, eu te falei que é um imposto Aqui é o mais barato, né? Que você falou. o mais barato, né? Uhum. Só que ele tem uma alíquota mínima, que é 2%, que é a nossa, e Certo. uma alíquota máxima de 8%. Quem estabelece esses limites já não são os estados. É o governo É uma federal. resolução do Senado Federal. Uhum. O Senado Federal dá a canetada, olha, o limite mínimo é 2 e o máximo é 8. Tá? Desde 2015, né, o Conselho dos Secretários de Fazenda já pleiteiam um aumento nessas alíquotas. Desde 2015. Então, nessa briga aí. Estão nessa briga. Por quê? Para arrecadar mais. Sim, claro. Para arrecadar mais. Tá. 2019 ou 2020, eu não lembro agora, Sim. depois eu posso te passar esse detalhe, surgiu um projeto de lei para aumentar essa alíquota. Para subir esse teto de 8%. Para subir. E aí não é para subir 1%, não é Não para é para subir ir para 2%. 9, 10. A gente está falando de subir, né? A gente tem de 2 a 8 Certo, hoje. né? Eles querem subir esse teto aí para 16, para 18 ou 20. De no mínimo 16? Aí, O mínimo ainda não está definido, mas o mínimo não o tá teto definido. já vai Mas dobrar. eu já vou chegar no mínimo. Né? Certo. Então, assim, a ideia é que eles estiquem essa alíquota Bastante. para chegar até 20%. Uhum. E qual é uma das desculpas? Né? Um dos argumentos que eles apresentam para chegar nessa alíquota? Eles fazem a comparação com outros países. Né? Para você ter ideia, não sei se você sabe disso, nos Estados Unidos, você pode pagar até 40% de imposto sobre herança. Ele vai, salvo engano, de 18 a 40%. Não tinha De 18 a 40% conhecimento lá. dessa pequena taxa. Tá? 18 a 40% lá. E aí, qual é o... Por que eu lembrei desse assunto? Você falou em contrapartida. Nos Estados Unidos, a gente vê mais... Tem seus defeitos, claro, todo país tem. Nenhum. Mas normalmente você vê mais contrapartida lá do que nós temos aqui. Aí não dá para comparar, né? Ainda. Aí não dá para comparar. Infelizmente. Um outro argumento, né? Fazendo um paralelo com outro país, agora aqui da América do Sul, Chile. O imposto sobre herança no Chile é 25%. Mas lá é outra economia, tem outras isenções, é outro governo, outra população, outra né? população, são A outras questão tradições. territorial nem se compara. E qual é o problema dos nossos legisladores e, querendo ou não, do nosso, né? A gente tem aquela síndrome de vira-lata, tudo é melhor que lá fora. Né? A gente tem um péssimo hábito de importar essas legislações, essas novidades, e importar e implantar aqui no Brasil sem fazer as adequações. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Tudo, né? Eles estão olhando só para o número. A gente tem um grande caso jurídico do Brasil, que é essa briga aí, né? Não vamos entrar em detalhes, mas você sabe do que eu tô falando, que conhece, né? Essa briga aí de como foi feito, tem tudo então, a ver, assim, né? a gente... Um dos argumentos mais fortes
se eu posso dizer isso, Aham. é que a gente tem que se equiparar, começar a se equiparar com os países mais desenvolvidos, Certo. né? Só que, de novo, a nossa realidade aqui é diferente, É outra, né? é outra. Sim. Uma coisa, de novo, voltando ao ponto, uma coisa é você ter um aumento e você vai ter um retorno, você tem a explicação da administração por que está aumentando, para onde vai aquele Justificativa dinheiro, real, a né? justificativa, Sim. e você vê, de fato, né, que as coisas estão melhorando, Outra coisa é você Só ter sofrer o aumento e continua continuar tudo igual. Ou A única coisa que mudou é que piorar. tem menos dinheiro no teu bolso. Sim. A gente já paga muito imposto, né? E aí, pensando na maioria, trazendo para esse assunto, Luiz, como é que tu enxerga? Porque, assim, hoje, trazendo para o mercado imobiliário, quando eu vou fazer avaliação de documentação, esses casos de inventário, principalmente, ainda a maioria da população são pessoas que tem, no Brasil é normal, a gente tem a maioria com uma baixa renda. Sim. Vai ter, como tu falou, um único imóvel talvez na vida, quiçá 2, né? E aí esse pessoal, esse público, esse tipo de cliente, eu percebo que eles gostam de economizar. Então eles não querem escriturar, ele não quer registrar, aí quando ele vai vender é uma dificuldade que a gente já sabe e tudo mais. E a maioria nem sabe da necessidade do inventário. É isso. Isso é uma triste realidade. Aí a gente precisa comunicar melhor isso, porque as pessoas não sabem. Aí toma o susto. Né? Eu tô com um cliente aí adquirindo um apartamento aqui na Chapada, e é um caso desse, é um apartamento de 190 mil, valor de mercado. Se não me falha a memória, não sou eu que estou cuidando, é um colega parceiro, é ele que é o responsável pela captação. Mas se não me falha a memória, são 11 herdeiros. Meu Deus. Aí já saiu, né? Acabou agora o inventário e tudo mais, o advogado conseguiu. Mas o processo deles lá, o banco está exigindo os documentos, certidão de casamento, enfim, de 1900 e lá vai pancada, para a gente poder andar até empacada. Assim, é um negócio que já deveria ter sido resolvido, mas era falta de conhecimento. E aí teve, um irmão quer, o outro não quer, ainda tem isso, né? Um aceita um valor. Pode renunciar. Aí quando um não quer, vai ter que brigar. Aí a questão a pessoa do inventariante, quando entra, assim, quando é muita gente, é preciso, é obrigado a ter sempre alguém representando? Como é que funciona obrigado. isso? A lei determina, né? Assim que você... Antes de abertura de inventário, né, a gente tem uma massa de deveres e direitos da pessoa falecida. A gente chama isso de espólio. Tá. Ele só vira... o espólio, na verdade, que é o objeto do inventário. Né? E a gente precisa de alguém, de um administrador, de um gestor disso tudo, que a gente chama de inventariante. O inventariante é a pessoa responsável por, olha, todos os imóveis, todo o patrimônio que nós temos é esse aqui, os herdeiros são esses aqui. De repente o patrimônio está precisando, não terminou o inventário ainda, certo. Mas está precisando aqui fazer uma reforma de urgência porque teve um acidente, um carro bateu no muro, tem que construir o muro. Lá. Ele é responsável por providenciar essa reforma, comprovar esses custos, não? Então é como se fosse um administrador dessa massa, né, que a gente chama de espólio, até que isso seja de fato partilhado entre os herdeiros. Aí acaba a responsabilidade dele. Mas obrigatoriamente tem que ter. Mas nesse caso, o inventariante, numa família grande, com muitos herdeiros, quem determina o inventariante é a família ou é o advogado, é a lei? Como é que funciona? Olha, ou normalmente existe uma ordem, tá? Certo. De quem deve ser o herdeiro. Normalmente é a viúva ou o viúvo e os herdeiros, filhos. E aí, dentre os filhos, não há uma predileção, a lei não determina. É eles que vão decidir. Eles que vão decidir, eles que se autodeclaram inventariante. E acontece muito, tá, Fabiano? Dentro do inventário, e aí especialmente o judicial, de um inventariante, de um herdeiro não concordar com as atitudes do inventariante, acha que ele está atrasando o inventário para ficar mais tempo no imóvel. Ou existe se beneficiando de alguma maneira. Beneficiando de alguma forma. Né? E existem procedimentos para você destituir o inventariante e você sucedê-lo. Né? Mas entre irmãos não há uma regra. Ou seja, se eu e você, eu não estiver concordando com a atuação, eu posso entrar na justiça contra você sem inventariante. Aí a gente vai discutir, o juiz decide quem vai ser o inventariante.
Aí, A gente puxa uma pena, vem uma galinha inteira. certo. É O uma inventário é isso. famosa salada que a gente A fala, salada. né? Pelo amor de Deus. Não, aqui a gente vai passando, vai esmiuçando, como você falou, e vai surgindo cada situação, né? Essa cliente que eu te falei, que a gente começou, eu te questionei o caso dela, que já tá há 4 anos, aí eu achei demorado pelo fato de ela ser herdeira única, né? E aí eu achei estranho, mas assim, eu não sei também toda a história, Aham. todo o contexto que engloba o caso dela em específico, né? E aí, um outro ponto é, eu te contratei, tu é meu advogado, certo? Passou 4 não anos. recebi nada até Não, mas agora. beleza, mas a gente vai se acertar. A gente tá se pagando aqui, pô. Vamos já botar teu arroba, tudinho aqui, relaxa, pô. Mas vamos lá. Eu te contratei. Aí a gente tá lá no nosso acordo financeiro, tá tudo certo. Não andou. O Luiz não conseguiu, não resolveu meu problema. No tempo que eu achava que deveria. Poxa, Luiz, nada. Eu posso trocar de advogado? Pode, tranquilo. Não Tranquilamente? tem O problema algum. Luiz, o meu advogado que me representa, ele pode se recusar a não me entregar alguma coisa? Como é que tá isso? Acontece, não vou mentir, acontece. Como em todas as profissões, existem aquelas pessoas que não estão ali para fazer um trabalho sério. E eu tô te perguntando isso porque é Ah. o caso dessa cliente. Aí É mesmo? é o caso dela. Nesses 4 anos ela falou que ela contou aqui, né? Ela falou que ela foi atrás de ter acesso ao processo e tal. E ele falou que não, que é só ele que pode, e que qualquer Não, novidade ele avisa. não. Aí eu não. falei, olha, não é bem assim não. Acho que você pode... Não é bem assim, não. Primeiro que quem constitui o advogado é justamente o contratante, é Certo. a pessoa interessada. Sim, concordo. Então ela pode a qualquer tempo nomeá-lo e a qualquer tempo destituir ele daquelas funções Certo. que ela havia contratado antes. Não existe impedimento Sim, nenhum sim. em relação Mas a aí isso. nesse caso, vamos trabalhar nesse caso específico, é só para eu orientá-la até. É uma consultoria, né? Tá Não, vendo que eu vamos tô te lá. explorando, né? Estamos aqui para isso. Não, ela tá não aqui. vai... Ela teve essa recusa. Ele não quis entregar a Não, senha. Qual é o processo? O que ela tem que fazer? Isso é mesmo. Primeiro, ela pode, para ser mais, eu gosto de ser bastante pragmático, Sim. tá, Fabiano? Para ser pragmático, para ela ter logo acesso. Ela vai no tribunal, se ela souber, muito provavelmente ela sabe, porque aqui nós temos uma vara especificamente Específica, né? de inventário. Certo. Né? Então ela vai na vara, vai dar o nome dela. Olha, não tem um processo aqui, eu não sei o número, meu advogado não me deu. Não quer me passar. Ou não quer me passar, e aí ela pode falar isso ou não precisa falar. Certo. Eu quero o número do processo e eu quero a senha do processo. Tá? Porque com a senha ela entra, Isso, volta essa para casa, senha aí que foi vai no recusada. site do tribunal, e ela acessa a integralidade do processo. E aí ela pode, nesse momento, já querer passar isso para outro advogado que ela quer contratar. Pode, E aí ele faz o trâmite. O advogado necessariamente vai ter que ter pelo menos um número. Certo, pois é. É. O novo advogado, no caso, precisa que ele também pode fazer isso, se ele for representá-la, né? É. Pode ir no tribunal. Legal. Então, assim, ela pode ir diretamente lá na vara, Certo. se identificar, sugiro que leve no documento de identificação, e a pessoa que atender vai dar a ela o número do processo e a senha. Tô lembrando a orientação que eu dei a ela. Falei, olha, se fosse a senhora, já é logo na OAB. Então, eu dei a solução pragmática Prática, aqui. né? Tá? Ela pode fazer uma reclamação Sim. no Conselho de Ética da OAB. É porque, quando ela me contou o caso, o primeiro pensamento que eu tive, tá errado. Não, Como isso, que a pessoa... isso é um absurdo. O processo não é deveria meu, acontecer. E a pessoa não quer me dar minha Isso senha, não meu existe, número, né? não Aí eu existe. falei, olha, se fosse a senhora, eu ia na OAB, falava o que tá acontecendo, verificar que alguém ia ajudar lá pra fazer uma denúncia, porque isso não pode. Não, isso não pode. Né? 4 anos já. E aí, assim... É um dever do advogado prestar essas sim. informações, porque o processo não é dele. Entenda, o processo que eu tô advogando, o processo não é meu. É do cliente, né? O processo é do cliente. Certo. Eu sou um instrumento, um operador ali para ele resolver alcançar o problema, os né? objetivos que nós conversamos e que ele quer. Sim. Né? Sim. Mas eu não sou o dono do processo. O processo é do meu cliente. É igual... Eu não posso me recusar a dar nenhuma informação. Sim, claro. Relativa ao processo. É igual a gente fala, a gente não é dono do imóvel, né? Quem é dono do imóvel é o vendedor, é a construtora. A gente, corretor de imóveis, intermedia esse processo de compra e venda, né? Mas, tu consegue desconto? Eu digo, eu não sou dono, não posso te dar desconto. Autonomia, né? É o proprietário quem disse. Posso passar a sua proposta. Se ele vai topar ou não, é ele que vai saber. É isso aí. E em relação ainda ao inventário, eu lembro que a gente estava conversando e tinha vários pontos, né? Então a gente tem aqui, o tempo ele varia
De acordo com cada processo, não tem uma, né? O que Como eu tu falou, consigo te tem falar um mais que velho do que você. no extrajudicial ele vai ser muito mais rápido. Certo. Isso é O lógico. extrajudicial é onde todo mundo está de acordo com tudo, ele chega no cartório e fala, e aí o advogado só vai assinar. Basicamente, 99% das vezes é isso. é isso. Acontece que, e aí mais um problema que nos leva de novo ao planejamento. Certo. Só eu vou tentar ser muito breve aqui. Não. Quando tem um herdeiro que é menor de idade, tá? O pai faleceu, deixou a esposa, um filho mais velho que já era casada e uma criança. Certo. Ele tem 15 anos. Certo. Adolescente. Você não pode fazer o inventário Extrajudicial. É Você mesmo. tem que fazer de forma Obrigatoriamente tem que ser judicial. Obrigatoriamente tem que ser judicial. Ainda hoje, sim. É uma coisa que está sendo trabalhada, Uhum. né? Pra gente, inclusive, temos alguns casos que a família conseguiu emplacar um inventário extrajudicial, Mesmo mesmo com menor de idade. Com menor de idade. Respeitado algumas balizas bem rígidas, mas a gente está no momento de transformação porque é outro absurdo. Sim. É uma coisa que trava. E aí isso é um caso interessante para você ver como o inventário e por conta desse detalhe impacta numa família inteira. Tem um caso aqui de Manaus, tá? O empresário faleceu, ele já vivia de renda. Certo. Tinha vários imóveis, uns 10, 15 imóveis, apartamentos. Ele já alugava Alugado, todos, né? Uhum. e a família praticamente vivia de renda. Renda passiva, Ele faleceu, né? Ele faleceu e tinha um filho menor. Ou seja, não conseguiu abrir o inventário no cartório, teve que fazer o inventário judicial. E no inventário judicial, aí começaram as complicações. Tá todo mundo de acordo, tá? Mas o juiz, foi aquele exemplo que eu te dei, o juiz exigiu que toda essa renda locatícia fosse depositada na conta do juízo. Caramba. E ele só liberava os valores para pagar a conta de luz, Despesas conta básicas. de energia, essas despesas básicas devidamente comprovadas. Você tinha que juntar lá a fatura. Caramba. E ele liberava aquele valor e você sacava. Ou seja, o lucro mesmo imobiliário a família não estava recebendo. E por que isso? Tem uma justificativa? Você já viu aquela expressão? Como é que é? Cada juiz Cada cabeça uma sentença? Cada cabeça uma sentença? É isso. É basicamente isso. É porque a gente pensando assim de fora não faz sentido. E pra gente advogado, pra nós advogados, essa postura não faz sentido. Tá tudo certinho, então, todo mundo de acordo. Mas olha o trabalho que tá dando. Olha a importância do planejamento. Olha a importância do planejamento, que é um detalhe, poxa, tava todo mundo de acordo, a família tinha um patamar de vida com aquela renda já. E ela, inclusive, repente, teve que descer 1, 2 degraus para poder se manter, né? Para poder se manter. Até. Então, um detalhe que, cara, bagunçou ali a vida da família. E o falecido deixou tudo organizadinho ali, já olha, tá aqui a renda. Mas ele não fez o planejamento, né? Faltou esse detalhe importante, né? Mas aí o planejamento patrimonial, agora, como tu falou, tá tendo uma demanda maior, né, da pandemia para cá. Então tá tendo mais conhecimento, né? Isso. E aí você vai ter mais especialistas, né? Teu escritório é o foco. É referência. É referência, o foco nisso. Né? E então isso é bom porque aí as pessoas vão conhecendo mais, vão sabendo como pode se proteger para evitar essas dores, né? Porque isso... E aí tu sabe, provavelmente você já passou, eu também já passei. Muitas pessoas que vão assistir o podcast já passaram e sabem a dor de cabeça que isso é. Porque você tá no momento ali de luto, né? Você acabou de perder um familiar próximo, muito próximo. Você tem que lidar, às vezes, de repente, a pessoa era um empresário, dono de empresa, a empresa familiar, a empresa não pode parar, né? Então, no meio disso tudo, você tem que lidar com a empresa, com o luto, tem esse inventário burocrático para resolver, tem os custos que você até sabia que tinha imposto, mas não tinha ideia de quanto seria. Não imaginava a pancada que ia pegar. Ou algumas pessoas até sabem que tem e faz um seguro justamente para pensando nisso. Só que não procurou o especialista para trocar uma ideia. Em meia hora a gente faz um cálculo para saber quanto é que seria qual o seguro necessário. O valor que ele deveria ter segurado. Para poder, de fato, cobrir. Porque às vezes o seguro que ele tem não cobre a despesa do inventário. Nós já fizemos planejamento que a família tinha já pensado nisso,
Só que quando a gente foi ver o valor não cobria a despesa do inventário. Eu falei, olha, Vai que faltar. bom que você se preocupou, mas vai faltar. E aí o valor desse custo, né, no caso que é obrigatório, ele está totalmente ligado hoje ao valor do teu patrimônio, certo? Que hoje é essa 2% cobrado Isso. aqui em cima do valor do patrimônio. Certo? Isso. Então, quanto maior o patrimônio, maior vai ser esse Maior valor, vai ser a despesa. maior a necessidade do seguro e tudo mais, e aí o teu escritório dá toda essa assessoria para a pessoa, né? Isso, nós fazemos toda esse diagnóstico e as soluções de planejamento que nós enxergarmos, né? Inclusive fazemos a análise de matriz de risco, porque é muito comum, sendo bem sincero, Claro. Fabiano, é muito comum que grandes empresários procurem o escritório para fazer. Então, é um planejamento que, além de muitos imóveis, você tem a parte operacional da empresa familiar. Então, a gente faz matriz de risco, faz reestruturação societária, caso enxergue essa necessidade. Então, é um trabalho bem completo mesmo. Né? Você realmente, literalmente protege todas as possibilidades. Porque a gente tem que eliminar os riscos. E risco, eu sempre falo isso, a primeira coisa que eu falo quando eu sento com o empresário olha, o empresário ele tem que correr risco. Não tem como, né? Seja pequeno, médio ou grande, o risco é inerente à atividade empresarial. Ela faz parte. Sim. Se você não está disposto a correr risco, você não vai empreender em nada. Não vai ser empresário. A advocacia tem risco. Corretor de imóveis. Corretor de imóveis bastante. tem risco, né? Lá no nosso escritório, a gente se preocuppa com o planejamento porque tem risco envolvido. Sim. Faz parte querendo ou não, da nossa vida. Empresa, a tua minha marca, meu nome é uma empresa, teu né? nome é uma empresa. Sim. Então, tudo isso a gente tem que gerenciar. Por quê? E aí, pouca gente sabe disso também. A gente está falando em imóveis, esse é o mote aqui da nossa conversa, né? Imóveis, casas, apartamentos. A gente não pode esquecer que participação societária em alguma empresa faz parte. É patrimônio. Claro. E quando o sócio de uma empresa falece, você precisa inventariar não só o patrimônio, o carro, a casa, o apartamento. Não só o patrimônio físico, você tem que inventariar a cota que aquela pessoa tinha naquela empresa. Né? Então, é muita coisa. Não, é aquela... A gente tem mania de achar que tudo é gasto, mas nesse caso, o certo é que é o investimento, né? É uma preocupação necessária, é um problema a menos que a gente tira das nossas costas para resolver, ainda mais se a pessoa for empresário, que já tem um monte de coisa aí para fazer. Exatamente. Mas aí a gente está, só aproveitando que eu estava aqui pensando quando você falava, a gente está falando de empresário, certo? Assim, especificamente empresário. Mas eu não sou empresário, mas eu tenho aí meus imóveis e eu quero me proteger. Também faz parte, faz né? parte do planejamento. O empresário é porque a gente pensa em todas essas questões, né? Mas qualquer pessoa que tem um imóvel e queira fazer, vocês atendem, correto? Claro. Era só para a gente estava falando de empresário, eu fiquei pensando no cara que não é empresário, mas ele quer... E que é comum também, né? De novo, essa pessoa que eu falei, que eu dei o exemplo do inventário, ele não era empresário, ele não tinha mais... Já estava aposentado. Então, ele só tinha realmente os imóveis. O dos imóveis com locação. O empreendedorismo dele foi na renda passiva ali do aluguel. Exato, Deixou lá uma renda, né? 12 imóveis, né? Alugados. Por aí. Então, só vivia de renda. Ele já era aposentado, não fazia mais nada. Já tava... Fazia mais nada assim, né? Sim, eu entendi. Tava tranquilo já. Já tava na fase de curtir a vida ali, vou aproveitar. Não, mas é bom ter essa percepção, porque, como volto a falar, a gente vai conversar com os clientes de uma maneira geral e os clientes não têm essa noção. Só corre atrás depois que já aconteceu. Esse é o problema. É mal de brasileiro, né? A gente é assim, né? Esse é o problema. A gente não tem educação financeira, a gente não tem nada. Essa que é a verdade o brasileiro não tem essa característica, né? Às vezes é comum, por exemplo, um cliente que quer comprar um imóvel, ele pensa que ele não vou guardar dinheiro para comprar um imóvel daqui a 5 anos. Vamos voltar, eu não sei bem. Ele vai guardar dinheiro de verdade? Não vai. Não vai, ele nunca guardou até agora. Quem disse que ele vai guardar? E o pior, se ele tiver disciplina, ele vai, daqui a 5 anos aquele imóvel não vai estar mais aquele preço. Não vai ter o mesmo preço, ele não vai, é outra coisa já, outro negócio. Essas visões aí é a mesma coisa, né? A pessoa tá toda
preparada, amparada, planejada aí, pensando no que a gente não gosta, que é na morte, né? É Que isso. a gente não É gosta um de tabu, falar. a gente não gosta de falar. Mas talvez a gente quebre. Já foi assim sobre sexo, né? Hoje já tá destabuzada demais, nem existe destabu, né? Demais. Mas já tá já esculachado o negócio, né? Aí talvez a morte a gente não gosta de falar, é um assunto, mas é a realidade, né? É uma coisa que a gente vai ter que aprender, Fabiano, porque você tá vendo aqui os impactos Sim, disso. Então é a gente gigante. precisa pensar o que a gente vai deixar para os nossos herdeiros. A gente não vai estar aqui, tudo bem. Mas a gente tem que pensar, ó, o que a gente construiu, normalmente a gente quer que perpetue, Claro, fica pro meu filho, fica que pra, fique, né? né? A gente quer dar uma Ajude aí minha condição família, melhor assim. para os nossos filhos. Eu, pelo menos, quero. Claro. Não, na verdade, todo pai Então a gente, deveria querer, a né? ideia é a gente perpetuar o patrimônio que a gente conquistou, pô. Uhum. Com suor, trabalhando sábado, domingo. Pô, a gente já saiu do escritório sábado, 9h30 da noite. Mas Por quê? foi Porque a gente quer sorte. construir. Hã? É sorte. É sorte, né? É Então, sorte. Porque a gente quer, eu e meu sócio queremos construir um negócio patrimônio, consolidado e daí extrair nosso patrimônio. sim. Né? Eu acho importante, eu acho válido a gente... porque tem gente que não pensa, tá? Normal. Eu já reuni com um empresário que falou, olha, Se eu morrer, eu problema construí esse deles. patrimônio aqui, tá todo mundo confortável, depois que eu falecer, vocês se viram. Não, porque vai ter que... E aí a gente tava discutindo porque o filho queria fazer O filho já o queria planejamento. Porque sabe o risco. o risco e quanto vai custar. A Ele dor falou, de cabeça que vai ser. eu já conquistei isso aqui, eu não tinha nada, construí tudo do zero, vocês têm Se capacidade virem. de fazer o mesmo, vocês se virem. É meio que... E respeito, Claro. a gente tem que respeitar, mas não concordo muito. Mas geralmente é um pessoal já mais antigo, não é? Eu sei porque eu já tive cliente assim. Que era daquele que... Olha, tá aqui, te eduquei. Aqui a você vira, minha garoto. parte já fiz. Agora é contigo, homem. Vai te E virar. não é aquela coisa de ser... sou herdeiro. Não, eu acho que tudo depende da forma que você cria os seus filhos, né? Claro. Você pode ser uma pessoa bem afortunada, com um patrimônio muito interessante, uma vida confortável, e entregar para os teus filhos, para os teus herdeiros, valores importantes. Sim. Né? E eu acho que isso faz toda a diferença. Isso faz parte do patrimônio, na verdade. Faz parte. E eu gosto de falar, eu tô falando muito herdeiros, mas eu já gravei um vídeo falando sobre isso, tá? A gente tem que parar, né? É uma reflexão interessante que eu provoco. A gente tem que parar de criar herdeiros, a gente tem que passar a criar sucessores. Qual a diferença? Em tese, o herdeiro tá ali numa condição cômoda, passiva. O sucessor não. Ele vai dar continuidade. Recebe aquilo com bom grado, Uhum. mas ele aumenta, ele quer perpetuar, ele quer expandir aquilo, ele quer crescer, né? Sim. Então a gente tem que parar de pensar em deixar coisas pro herdeiro só e dar... Não, a gente tem que ensinar que ele vai ganhar, mas que ele tem que continuar aquilo ali. Ele tem que aumentar aquilo ali, que ele tem que tornar aquilo melhor, tornar aquilo mais útil. É ensinar o filho mesmo, né? É a gente aprender a dizer não pros filhos, né? Também. E que é difícil. É um desafio. Eu vou ser pai agora, eu vou receber de presente meu primeiro filho. Parabéns. E é fácil a gente falar aqui na mesa, né? Mas no dia a dia... Né? Não, eu tenho... No dia a dia a prática é outra, né? Eu tenho um filho. E aí as fases vão mudando. A gente é pai e vai aprendendo a ser pai, né? Eu falo pra ele, cara, eu sou aprendendo a ser pai contigo, só tenho tu, moleque. Então, eu vou errar também. Mas e faz parte. O que eu tento passar pra ele em relação aos valores, e isso aí desde pequenininho, é que a vida não é um mar de rosas. Por melhor que esse negócio de ficar ali no celular, no streaming e no computador, a vida não é essa moleza. Uma hora ela vai te mandar conta, então bora trabalhar, vamos se dedicar, essa é a dificuldade. É uma coisa que eu tenho comigo e muitas pessoas não gostam de ouvir, eu entendo porque não gostam, né? Mas é uma realidade, a gente não pode fechar os olhos para nossa realidade. O mundo, a vida não é justa. E ela não é. Você tem que aprender a internalizar, né, que você tem... Não internalizar que é injusta, mas encarar aquilo de frente. Ser resiliente. Né?
Porque a vida não é justa. A gente tem que cair e levantar. Cair e levantar. Infelizmente é isso. Sim. É uma realidade. Senão a gente fica toda hora tadinho da gente, não tenho sorte, né? Não, aquele livro que eu comecei a ler, que você disse que já leu, Poder da Ação. Tô no Paulo Vieira, né? Paulo Vieira. Eu tô acho que é no... Iniciando o 2º capítulo. E aí ele tava falando lá sobre a questão de zona de conforto. Isso vai lembrar, né? E é engraçado como a gente não se percebe. Ou pior, a gente se percebe e acha que tá tudo bem, de estar na zona de conforto. Né? E aí é a famosa falta de autocrítica que o ser humano não faz. Né? A gente olha pro universo, a gente olha, tá tudo dando errado, mas tá bom aqui. E aí você não muda, não age. E, né? e de novo, é um exercício difícil. Não é eu tento fazer e às vezes eu não consigo. Não, e tá tudo bem. O problema é a gente continuar. Eu, às vezes, no final da semana ou no início, né, penso, poxa, o que aconteceu semana passada? Quais foram os pontos positivos? O que eu poderia ter melhorado ali, fazer melhor? Essa é uma reflexão que eu queria ter diariamente, mas eu não consigo. E ok. Sim. Também, a gente não vai morrer por causa disso. Não vai morrer por causa disso, mas é legal você fazer essa reflexão. Você se perguntar, né? Não, teve um episódio que eu conversei com uma colega de mercado, dona de imobiliária, e ela falou que o sonho dela é que corretor de imóvel não entre na profissão vislumbrado. Eu acho que isso acontece muito com advogado. Eu acho que em todas as profissões. Não, mas eu acho que tem umas que são melhores, eu acho. Acho que corretor de imóveis, eu acho que advogado. Eu brinco que o pessoal de educação física também deve ter alguma coisa nesse aspecto, né? Porque a gente tem algumas profissões que a gente tem essa percepção de que é fácil ganhar dinheiro e que é fácil ficar rico. E não é, cara, nada é fácil. É sorte, né? Vai trabalhar todo dia, vai entender que tu vai ter sábado, Não, e isso é uma mudança mental muito grande. Não sei se tu já teve o hábito, a gente tava conversando aqui, fora dos microfones, né? Mas é fatos da vida real, né? Então, domingo a gente geralmente quer dormir até mais tarde. Quer dar uma esticadinha no sono, né? Quer ficar na preguiça. E tá tudo bem, tá certo. Faz parte. Faz parte, né? E é necessário. Sim, uma vez. Mas aí eu falo assim, se é só o domingo que você tem pra estudar, pra ler um livro, pra acrescentar, pra fazer um curso, é só o domingo, vai ser por um período que vai te exigir, tu tem que fazer, porque senão tu nunca vai sair do resultado. E é engraçado, porque você tem que se adaptar, né, na tua realidade. Tem que saber qual é o teu objetivo, tem que saber que aquilo vai valer a pena. E você falou... Onde vai te levar aqui? Onde é que aquilo vai te levar. Você falou, só tem um domingo pra estudar, né? E aí eu lembrei do meu irmão. Meu irmão é procurador do estado, tá? Eu nunca vi meu irmão pegar no livro na minha vida. Eu nunca vi ele pegar um livro? Não. O que ele fazia? Era de madrugada? De madrugada. A opção dele, né? Ele preferiu perder noite de sono, trabalhava o dia todo, até mais tarde. Chegava em casa cansado, ok também. Já minha mãe diria não, chegou em casa cansado, toma café e vai estudar. Ela tinha esse perfil. E a gente tem que respeitar, a gente tem que se conhecer. Não, mas perfeito. Luiz, a gente tá chegando aqui no final. Quando o papo é bom... Passou rápido. Quando o papo é bom... A gente tava com medo de que... De não dar... Fala, deu 10 minutos só. Não, a gente, né? E aí, já deixo estendido aqui pra gente marcar uma próxima, pra gente aprofundar a questão da hold, tá? E talvez ainda de inventário, porque a gente anotou vários pontos, mas a gente vai destrinchando e acaba que a gente não consegue ir. Mas como é um assunto profundo, eu acho que vale a gente ter um outro papo. E aí a gente já deixa isso... Estou à disposição. Eu só queria, pois não. Fabiano, de novo, passou muito rápido e eu queria ter falado um pouco mais sobre a reforma tributária que a gente acabou não comentando. Certo. Eu comentei sobre os impactos, mas não disse quais seriam. Sim. Né? Mas eu vou tentar ser extremamente objetivo para a gente encerrar mesmo aqui. Por que a gente está vivendo, experimentando um momento chave, nevrálgico para o planejamento e para o inventário também, tá? Essa reforma tributária, ela mexeu com vários impostos, vai mexer com vários impostos e vai mexer também com o ITCMD. Certo. Tá? Eu te falei que o ITCMD, a gente tem uma alíquota fixa hoje aqui no Amazonas de 2%. Tá. Qual é o impacto dessa reforma nessa alíquota de ITCMD, consequentemente em inventários e planejamento? E por que a gente tem que ficar esperto para tomar a frente e começar a se mexer, se movimentar? A reforma tributária estipulou, né, está estipulando, né, porque ela ainda não tem vigor, mas está estipulando
que essa alíquota de ITCMD necessariamente tem que ser progressiva. Então, essa alíquota que a gente tem hoje, que é fixa, Pode ela sofrendo reajuste. não pode, ela vai ser. ter que sofrer uma alteração, né? Uma proposta de lei aqui do nosso governador do estado do Amazonas, aí a desculpa dele, olha, aí a Constituição agora determinou, eu vou ter que fazer um imposto progressivo. Ele não pode ser fixo em 2. Certo. Ele vai ter que ser crescente. Que nem a gente tem hoje em cima dos valores de imóveis. Pronto. Né? Então, e aí, qual é o alerta aqui? Ano passado, nós tivemos uma proposta de mudança na nossa lei complementar, que é o nosso Código Tributário, e ele tentou emplacar, né? A lei tratava sobre IPVA, ICMS e o ITCMD. Em dezembro do ano passado, a gente sairia de uma alíquota de 2, né? Sendo progressiva até 5. Certo. Né? Não passou. Ainda bem. Ainda bem. Só que agora, tenho certeza, né, que a administração está pensando nisso, senão não teria feito lá. Sim, já não teria lançado ali, né? E agora ele vai ter a desculpa, olha, a Constituição, a reforma tributária determinou que fosse progressivo. Então, muito provavelmente, eu te digo assim, sem medo. Sem medo de errar, que a nossa tributação de ITCMD, ela vai sofrer alteração e a gente deve ter uma progressividade de pelo menos até 5%. Onde a maioria das pessoas vão se encaixar em 5%. No teto, né? No teto, né? Então aí, de 2% para 5% é um aumento de 150%. Sim, é uma diferença gigantesca. No imposto que muitas pessoas nem sabem que teriam que pagar. Então, só para trazer esse ponto, para a pessoa evitar ou se planejar para isso, mais do que nunca agora a questão da proteção patrimonial. Porque a gente faz o planejamento com a alíquota de 2. Sim, a pessoa que se antecipa já está nesse valor que ainda está em vigor. Aumento. Perfeito. Então, quem tem o seu patrimônio quer proteger ele desses possíveis reajustes, possíveis não, né? Como você está falando. Não, ele vem. Que vem, né? Ele vem. Já correr para deixar isso já amarrado na alíquota atual. É isso. Isso que eu não podia deixar de falar. Não, perfeito. Não podíamos. Beleza? Até me estendi demais, mas obrigado aí pelo adendo. Tamo junto e vamos estar juntos em outros episódios, com certeza. Beleza? Beleza. Luiz, só para completar, para o Ebran depois colocar aqui, qual o teu Instagram? É o luiz.blas. Dá pra gente colocar aí? Dá, né? Então ele coloca depois pra gente fazer os cortes e ter lá pro pessoal te seguir também. Legal. Show de bola. Passamos os 5 minutos, mano. Não, agora já falei que ele já tinha me alertado ali 5 minutos que ele fala. Porra, desculpa, não. Não. Por hoje, a gente tá aqui encerrando esse papo com o Dr. Luiz Blas. Satisfação, uma honra tê-lo aqui comigo, tá? Espero que você retorne logo. E aí fiquem ligados que além desse vídeo, já no próximo episódio a gente vai ter arquiteto aqui conversando sobre o mercado imobiliário. Então fiquem atentos. Grande abraço e não esquece de compartilhar e seguir a gente no Café com o Corretor. Valeu!